bom estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez, na sua casa, para louvarmos juntos. E é por isso que nesse momento nós convidamos vocês a ficarem em pé, para que a gente possa começar a louvar o Senhor nessa noite, render graças ao seu nome, e que o nome do Senhor seja verdadeiramente louvado por cada um de nós nesse momento. Concentre-se na presença do Senhor, que o seu coração possa estar voltado a Ele, que o Santo Espírito do Senhor nos conduza nessa noite, amém? Vamos louvar o Senhor. Boa noite, amada igreja. É ótimo que estamos reunidos. Tivemos alguns problemas técnicos, mas quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? É assim que acontece. Estamos aqui para adorar o Senhor. Toda honra e toda a glória somente a Ele. E nesse momento eu gostaria de dar alguns informes. Pode colocar a mídia. Aqui. Como todos nós estamos sabendo, nós teremos o nosso acampamento reunidos.
O nosso acampamento, ele acontecerá agora em setembro, do dia 6 a 10, no sítio Julião, propriedade daqui da igreja. Ele terá como investimento o valor de R$150 por pessoa, de 0 a 5 anos, só um momentinho, só procurar aqui. De 0 a 5 anos não pagam, e a partir de 6 a 10 anos pagam metade desse valor, no valor de R$75. Além disso, nós temos alguns informes importantes. O encontro na igreja ele ocorrerá às 7 horas, a saída do ônibus no dia 6 ocorrerá às 8 horas aqui na igreja, a entrada do barco será às 9 horas e o retorno para Manaus será no dia 10, às 9 horas da manhã. Você que ainda não fez a sua inscrição e que está interessado em participar, em estar conosco em união, por favor, pode me encontrar lá embaixo ou aqui atrás, tá? Que eu faço a sua inscrição sem problema algum. Não deixe para a última hora, estejam conosco nesse momento. Será de grande celebração e será muito abençoado que todos nós estejamos juntos. Nesse momento, eu gostaria que a mídia colocasse o Salmo 111, de 1 a 9. Isso. Então, vamos ler. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deus deu o alimento aos que o temiam, pois sempre se lembram de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos reunidos aqui, Senhor, não só para te pedir, meu Deus, mas para te agradecer. Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, te agradecer pelo ar que respiramos, pelos irmãos que nós estamos congregando, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo sol em nossas cabeças e pelo respirar, Senhor, de todos os dias que nós acordamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente nesse momento no nosso culto. Senhor, também gostaria de te pedir pelos irmãos que não estão aqui nesse momento, Senhor, que o Senhor os abençoe igualmente, que eles possam estar conectados conosco no nosso culto, Senhor, e aqueles que não podem ou que não estão adoentados, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor, que o Senhor venha encher as suas casas de alegria, Senhor, e de bênção, Senhor. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, vamos continuar louvando a nosso Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, declarando quão bom é adorá-lo, quão bom estar na sua presença, que esse é verdadeiramente o nosso desejo de cumprir o seu chamado, de cumprir a missão que Ele nos concedeu, que é falar o seu amor, levar o seu amor a toda aquela pessoa que não conhece ainda e aqueles que o conhecem que possam ser relembrados, possam ser fortalecidos na sua palavra. Amém? Que esse seja o nosso chamado até que Ele venha nos buscar novamente. Amém. Compartilhar
fortalecidos dia após dia nessa força, nessa esperança que nós só encontramos em Jesus. E que essa seja a nossa vontade de todo o coração, dia após dia, de buscar a sua presença, de buscar a sua face, crescer na sua palavra, para que nós conseguimos alcançar essa missão que Ele nos concedeu. Amém? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como misericórdia seguir. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me
afastar de ti. Viés da escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, olhe para o seu irmão que está ao seu lado, dê uma boa noite se você ainda não falou com ele. Cumprimente se há algum visitante. Enquanto nós vamos cantar nesse momento, você também vai ter a oportunidade de cultuar a Deus, de adorar a Deus com os seus dízimos e ofertas também. Então, durante a canção, a gente também pode estar ofertando e dizimando. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam eis aqui, Senhor.
a oportunidade, Senhor, de louvar o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque com cânticos e com louvores, eles sobem, Senhor, e Tu recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoe, Senhor, esse momento, abençoe a palavra que será ministrada e que tudo seja feito, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Podeis assentar. Boa noite, igreja. Estamos muito felizes, louvando o nome do nosso Deus. Hoje, os irmãos viram um ministério de louvor um pouco diferente, algumas pessoas novas aparecendo aqui, porque hoje é o dia em que estamos comemorando o Dia do Jovem e do Adolescente Batista. Na verdade, o Dia do Jovem Batista foi domingo passado e do Adolescente Batista há 3 atrás. Mas a gente juntou para fazer hoje tudo isso. E a gente teve participações especiais aqui que eu espero que se mantenham, né, Ian? Ian, espero que se mantenha aqui tocando teclado com a gente direto. Juliana também cantando, né? Então, esperamos que vejamos mais vezes dentro dessa escala e que seja uma bênção para a glória de Deus, para a nossa igreja. E hoje, então, cabe-me a missão de pregar a palavra de Deus hoje aqui. Os irmãos sabem que o pastor Edson está em Boa Vista. É aniversário do nosso amigo, do pastor Júnior, e foi semana passada, eles estão em comemoração com a família, muitos irmãos estão para lá, o pastor Edson, a irmã Fabíola, a irmã Neves e família, né? O irmão Denilson e família, muita gente está para lá esses dias, e mesmo assim estamos juntos aqui para louvar o nome do nosso Deus, e eu creio que eles vão para o culto lá, mas eles não vão deixar passar, e eles vão ver também o culto aqui, eu tenho certeza que eles não vão deixar de ver, então eles vão se alegrar também com o que nós fizemos e temos feito aqui para a glória de Deus. E hoje, eu quero ler um texto muito especial com os irmãos. Antes de ler o texto, né, já vai aí um gostinho. O nosso acampamento, que está chegando com o tema Reunidos, ele vai ser explorado um texto específico da palavra de Deus, que é o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Então, você que vai para o acampamento, e que ainda está em dúvida se vai, hoje já vai começar o gostinho do que vai rolar lá no acampamento. Então, se você vai, eu já recomendo que você leia a carta de Paulo aos Colossenses, para que você esteja inteirado em todas as mensagens que serão ditas lá. Vai ser tudo baseado nesse texto. Então, já fica a dica, se você vai no acampamento, leia esse texto, certamente você vai estar mais claramente habilitado para entender o que vai ser dito lá. Tá certo? E o texto que a gente vai ler é um texto bem curtinho, um verso bem curtinho. É só um verso. Está lá em Colossenses capítulo 4. E é o verso 17, que é o tema da nossa mensagem. É o texto base da nossa mensagem. Colossenses 4, 17. Vou pedir para projetar na tela, na NVI. Você pode observar na sua Bíblia, na sua versão. O texto diz assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Vamos ler juntos, todos juntos? Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu acho que dá para ser melhor. Vamos lá, todo mundo junto. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, nós clamamos a Ti, que a Tua palavra nos fale nessa noite. Deus, nós somos frágeis, somos poucos, somos simples, mas Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é aquele que nos vê, nos ama e fala conosco. E o nosso desejo do fundo dos nossos corações é que Tua palavra nos fale nessa noite. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, essa é a carta que nós vamos abordar no acampamento. E é uma carta curtinha, de apenas 4 capítulos, meia horinha você lê esse texto. Eu até recomendo que você, daqui para lá, leia ele todo dia, rapidinho. Faça da sua leitura diária o mesmo texto. Que quando chegar lá na hora, você vai estar com esse texto internalizado já na sua mente, no seu coração. E você já vai saber do que a gente vai tratar e vai ter um novo olhar sobre as coisas que estão aí. É um texto bem curtinho, como eu disse, apenas 4 capítulos. E essa carta, ela foi endereçada a uma igreja. É a carta de Paulo aos Colossenses, a igreja da cidade de Colossos.
E essa cidade de Colossos era onde vivia Filemon, também um outro que recebeu uma carta de Paulo. Mas a carta especificamente foi à igreja. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, e ele escreveu com o objetivo de encorajar aquela igreja e de corrigir alguns problemas que poderiam estar acontecendo por ali, que já estavam acontecendo por ali, devido a uma heresia que estava sendo pregada. Havia uma ideia de conhecimento dos mistérios de Deus. Eles tinham uma ideia meio mística, precisamos conhecer os mistérios. E esses homens que diziam conhecer esses mistérios de forma meio mística, eles diziam que tu tinha que ter uma vida perfeita, sem erro, cheia de privações de um monte de coisa, para que você tivesse acesso a esses mistérios de Deus. E Paulo, então, ele diz que o conhecimento necessário mesmo é o conhecimento de Deus. Porque Deus, ele criou todas as coisas. Na verdade, não apenas de Deus, mas de Jesus, que é o cabeça de todas as coisas. Ele é o primogênito da criação, o princípio, é o que estava antes de tudo existir. Paulo fala que Jesus é esse mistério. E o fato de Cristo habitar em nós é algo misterioso. É isso que Paulo diz. Esse é o grande mistério do mundo. Ele é o cabeça de todas as coisas. Então, se a gente vive nele, se a gente está nele, a gente vive bem. A gente vive o mundo, vê o mundo com uma nova realidade. E se a gente enxerga essa nova realidade, a gente precisa viver segundo essa nova realidade. Aí Paulo dá uma série de recomendações. E depois de recomendações para a igreja, no capítulo 4, ele dá algumas recomendações gerais e começa a falar para pessoas específicas, para diversas pessoas que moravam nesse lugar. E aí chega nesse verso 17, o penúltimo verso, é o final da carta. Paulo está terminando. Não sei se ele esqueceu no caminho, eu acho que não, mas ele deixou para o final, ele botou lá, digam para Arquipo, que ele cuide em cumprir o seu ministério. E o tema da mensagem hoje é: jovem, cumpra a sua missão. Jovem, cumpra a sua missão. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quem é esse Arquipo? Quem é esse homem? O que sabemos sobre ele? E eu quero dizer para os irmãos que a gente não sabe muita coisa sobre ele. Só é citado em 2 versos de toda a Bíblia. Nesse que lemos agora, em Filemão, capítulo 2, versículo 2, só tem um capítulo, né? Filemão 1, 2. É o outro local onde é citado Arquipo. Só nesses 2 locais. E olha que diz o verso, eu vou ler o verso 1 e 2. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, falamos, né, que havia uma igreja que se reunia na casa de Filemão, provavelmente a igreja dos Colossenses mesmo, e por conta desse verso, muitos estudiosos acreditam que Arquipo era filho de Filemão, porque está junto, ele saúda Filemão, seu cooperador, Áfia, provavelmente sua esposa, e Arquipo, provavelmente filho deles. Se não era filho deles, talvez fosse líder da igreja que se reunia naquela casa, porque ele faz referência a apenas 3 pessoas nesse início: ao dono da casa, a sua esposa e, notadamente, muito provavelmente a seu filho. Provavelmente a seu filho. Para alguns, o líder da igreja. Talvez fosse filho e líder da igreja, mas a gente não tem como saber. Não temos como saber. Afirmar isso com certeza começa a entrar no campo da especulação, mas é bem provável que Arquipo seja filho de Filemão e de Áfia. Mas o que isso diz para nós a respeito de Arquipo? Não diz muita coisa ainda. Saber que ele é filho de Filemão, ou imaginar que ele possa ser filho de Filemão, também não nos diz muita coisa. Mas o texto nos diz algo importante sobre ele. O texto diz que ele era companheiro de lutas de Paulo. Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, esse homem, ele era alguém importante para Paulo, especial para Paulo. Paulo, os irmãos sabem que viveu muitas lutas. Ele foi um missionário que foi de igreja, plantando igreja em toda a Europa. Ele ia de um canto para outro. Ele era perseguido em muitos lugares. Alguns deles ele foi preso temporariamente, solto, depois foi preso por mais tempo em Roma. Paulo fugia de um canto para outro, foi apedrejado, foi quase morto. Prenderam outras pessoas em lugar de prender Paulo, para tentar ameaçá-lo. E Arquipo, então, era um companheiro de lutas.
a gente pode, então, acreditar, imaginar com uma certa tranquilidade que ele cooperou com Paulo no seu ministério, de alguma forma, pregando o evangelho, talvez auxiliando Paulo nas suas viagens, não sabemos como, mas ele era um cooperador de Paulo. Era um companheiro, não um mero cooperador, mas um companheiro de lutas, de situações difíceis que Paulo passou. Ele estava junto. Não é nenhum absurdo imaginar que ele era um líder, talvez um líder dessa igreja. Não é nenhum absurdo imaginar isso. Ou que ele foi alguém preparado por Paulo para liderar. E a outra coisa que a gente pode saber sobre ele é o que nós já lemos no texto base, que ele tinha um ministério que ele recebeu no Senhor. Em algumas versões diz que ele tinha uma tarefa a cumprir que o Senhor mesmo tinha dado. Tinha uma tarefa no serviço do Senhor. O que nós podemos saber a respeito de Arquipo é que ele tinha uma missão. Ele tinha uma tarefa. Ele tinha um ministério a cumprir. E é isso que a gente sabe sobre ele, e nada mais. Mas eu queria dizer para os irmãos que esse verso 17, a carta aos Colossenses é uma carta que eu gosto bastante. E esse verso 17, ele nunca passa batido nas minhas leituras. Quando eu estou lendo, é impossível ler essa carta e passar por esse verso batido. É impossível. Eu estou lendo, Paulo está falando várias coisas, aí aqui ele está falando dos amigos, falando de Lucas, Lucas, o médico amado, envia saudações, Demas envia saudações, fala com os irmãos de Laodiceia, com Ninfa, vai falando de um monte de gente que ele gosta, amigos, que ele tem convivência, ou teve convivência, aí fala, digam para Arquipo, atente em cumprir o ministério, ou cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Isso nunca passa batido por mim, porque geralmente quando eu leio, eu troco o nome de Arquipo pelo meu. Eu leio para mim. Eu leio o texto assim, cuide, Rodolfo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Essas palavras de Paulo, elas podem soar como uma cobrança para Arquipo. Podem soar como uma chamada de atenção. Ou podem soar também como um estímulo para alguém que talvez esteja desanimado. E Paulo era bom nisso. Paulo conversou com Timóteo, que alguns indicam que ele estava também um pouco desanimado em algum momento da sua caminhada, quando Paulo escreve suas cartas. Paulo escreve a Tito. Paulo escreve a personagens importantes nas suas cartas, ele direciona alguma mensagem a pessoas ali. Ele era bom nisso, ele sabia quando alguém estava desanimado e precisava ser exortado, precisava ser despertado para a sua missão. E ele então diz, atente em cumprir, ou cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. É sobre isso que nós vamos falar então. Nós temos uma missão, temos um ministério, e devemos cumpri-lo. Isso vale para os jovens, vale para os adultos, vale para os adolescentes. As crianças não estão aqui, só temos uma criança aqui sentada no momento, vale para ela também, para todos nós. Na verdade, vale para todo aquele que recebeu a salvação em Cristo. Todos os discípulos de Cristo têm uma missão a cumprir. Aí, aproveitando, que no último dia 25 foi comemorado o Dia do Soldado, né, Luan? Dia do Soldado, dia 25. Então, eu fui militar, já comentei sobre isso com os irmãos, e eu aprendi, no tempo em que fui militar, a ter uma dedicação muito grande para o cumprimento de missão. Quando a gente recebia uma missão, e a missão era importante, as outras coisas deixavam de lado, e a gente tinha que cumprir a missão. Às vezes, as missões exigiam de nós um desgaste físico muito grande, um desgaste mental muito grande, noites sem dormir ou noites mal dormidas, dias e dias em missão, e a gente estava com foco em cumprir. A tal ponto que se a gente recebesse outras missões menos importantes no caminho, elas iam ficando de lado. E se a gente tinha recebido uma missão antes, mas chegou uma mais importante, as anteriores ficam de lado, porque há algo a ser cumprido. E a gente precisa ter foco na missão. Foco na missão. E há uma frase que os irmãos certamente já ouviram, que foi popularizada pelo filme Tropa de Elite, que missão dada é missão cumprida. E o militar, ele vive mais ou menos nessa pegada mesmo. Recebeu uma missão, ele corre atrás de cumprir essa missão. E é mais ou menos isso que Paulo fala para Arquipo. Arquipo, você recebeu uma missão, cuide em cumpri-la. Pode ser que um monte de coisa atrapalhe sua visão, Arquipo.
pode ser que você esteja ocupado com muita coisa, mas você recebeu de Deus um ministério, cuide em cumpri-lo. Arquipo, pode ser que as distrações estejam por aí, pode ser que o trabalho esteja consumindo seu tempo, mas você tem que cuidar em cumprir o seu ministério. Pode ser que os boletos estejam se acumulando, Arquipo, mas cuide em cumprir seu ministério. Pode ser que tenha um monte de coisa importante para ser feita, mas cuide em cumprir seu ministério. É isso que Paulo está falando. Existem missões importantes, Arquipo, mas tem uma que é mais importante, cuide em cumprir. Temos uma missão, e por causa dessa missão, a gente pode deixar as missões menos importantes, ou simplesmente diminuir o ritmo nas missões mais importantes, para dar prioridade para aquilo que é mais importante. Temos uma missão. Todos nós, então, devemos assumir essa palavra de Paulo para as nossas vidas. Não só os jovens, mas especialmente os jovens. Também os adultos. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Cuide em cumprir. Você recebeu um ministério do Senhor, você é salvo em Cristo, você é um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem uma missão a cumprir. Cuide em cumprir sua missão. É isso que está sendo dito. Cumpra seu chamado. Faça aquilo que Deus lhe comissionou. Nós, enquanto filhos de Deus, todos nós temos uma tarefa. Não há ninguém que passa ileso disso. Todos nós temos uma missão. Não tem ninguém que pode dizer assim, não, eu estou aqui, só tranquilo, de boa. Não há. Todos nós temos uma missão. Estou só olhando. Se você está só olhando, você é alvo da nossa missão. Se você está aqui só de passagem, você é alvo da missão de cada um dos discípulos de Cristo. Porque todos nós, quando nos tornamos discípulos de Cristo, recebemos de Cristo uma grande comissão, é assim que chamamos. E diz a palavra de Deus, Jesus nos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos deu uma missão. Ele tinha 12 discípulos que andavam perto dele, e para esses 12 que estavam perto, ele disse, vão e façam discípulos. Isso que foi dito para eles, é dito também para nós. É inescapável. Se somos discípulos, devemos aprender a fazer discípulos. Se somos discípulos, precisamos fazer discípulos. E às vezes, talvez, parte da nossa dificuldade é porque a gente imagina que isso é complicado demais. A gente imagina que fazer discípulo é coisa para pastores ou missionários, porque é muito difícil. Tem que ensinar muita coisa. Tem que fazer muita coisa. A gente acha que a gente não dá conta de fazer discípulos. Mas a missão de Jesus foi para os discípulos. Não foi para alguém especial. Olha os discípulos. Olha Pedro. Bruto. Indouto. Não era alguém tão letrado assim. Olha João, que em um momento falou assim, Jesus, o Senhor quer que a gente ore para cair um raio em cima desses homens aqui, para que eles sejam consumidos de fogo, porque eles não deixam a gente passar. Esse João, que escreveu um bocado aqui. A gente olha para Tomé, sempre, será que ele voltou mesmo? Eu só vou acreditar se eu tocar. Paulo, que é um destacado aqui, ele não estava no meio dos 12. Mas os 12 fizeram uma grande revolução no mundo. A gente acha que a gente é pequeno demais. E assim, a verdade é que somos pequenos demais para a obra de Deus. Mas Deus é grande demais. Nós somos muito pequenos, somos simples. Somos sim, mas Deus que habita em nós é grande. O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos habilita para essa missão de fazer discípulos. Não por nós, não por nossas habilidades, não por nossa competência, mas por aquele que habita em nós e por aquele que nos comissiona. Se Ele nos deu a ordem, Ele nos dará condições de cumpri-la. Então a gente precisa compreender isso. Temos uma missão. Todos nós precisamos fazer discípulos. E eu não sei o quanto que você está inteirado dessa missão. O quanto que você acredita que você precisa fazer discípulos. Eu não sei o quanto que você sente que precisa fazer discípulos. E, na verdade, não importa o quanto você e eu sentimos que precisamos fazer discípulos.
O que importa é que precisamos fazer discípulos, porque Jesus nos ordenou. Essa é a missão que cabe a cada um de nós. É inescapável. Alguns farão mais discípulos. Alguns, pela sua habilidade ou pelo dom que Deus lhe deu, farão mais discípulos. Mas todos nós precisamos fazer discípulos. Se somos discípulos de Cristo, precisamos fazer discípulos. A missão de fazer discípulos, ela não se resume a um dia de evangelismo, no sábado de manhã, que é bênção. Não estou tratando com desdém, é bênção. Venham. O irmão, o pastor está vindo para cá, eu esqueci o nome do pastor agora. Como é que é o nome do pastor que está vindo? Como? Paulo, pastor Paulo. Ele está vindo para cá, dando treinamento, participando. Isso é bênção demais. Precisamos nos envolver. Precisamos mesmo nos envolver. Mas a missão de fazer discípulos não para aí. Não para aí. A missão de fazer discípulos, ela também não se interrompe com uma viagem missionária, que se Deus quiser, em breve estaremos lá no Timbó e no Tuiué. Não se resume na viagem missionária e no momento de evangelismo. A missão de fazer discípulos é diária. A gente precisa internalizar isso na nossa rotina. As pessoas precisam conhecer a Cristo por meio de nós. Nossas ações precisam mostrar Cristo ao mundo. E nossas palavras precisam concordar com as nossas ações. Ou melhor ainda, nossas ações precisam concordar com as nossas palavras. Precisamos pregar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Isso é inescapável para nós. Eu não sei com quantas pessoas você se relaciona na sua semana. Não sei se com vizinhos, com familiares, com pessoas no seu trabalho. O que eu sei é que essas pessoas precisam conhecer a Cristo através da sua vida. Você está lá, falamos sobre isso na vigília recente que tivemos, ou um pouco mais distante, né? Que você está no local que está, porque Deus quer levar pessoas a Ele através de você. Na sua faculdade, as pessoas precisam conhecer a Cristo. No seu trabalho, as pessoas precisam conhecer a Cristo. E esse discipulado, você não precisa de um livro especial, uma revista especial. O livro está aqui, é a Bíblia. Você não precisa de uma revista especial. É bom termos materiais que tratem de discipulado. Mas o que você precisa é fazer com que a pessoa entenda o que é vida cristã. E ela vai entender isso andando do seu lado. Quando ela entender, hoje falamos com os jovens que Deus é onipresente. Quando ela entender por meio da sua vida, quando você passar por dias difíceis e saber que Deus lhe vê, mesmo no dia difícil, e ela perceber, poxa, está passando por dias difíceis, mas essa pessoa sabe que Deus lhe vê, que Deus está com ela. Há algo para aprender aí. Quando você caminha com alguém, permite que a pessoa veja isso na sua vida, isso já é discipulado. Quando você caminha com alguém e permite que a pessoa saiba que você crê num Deus que tem todo o poder, que é onipotente, isso já é discipulado. Quando você crê, mesmo contra as circunstâncias, como é dito de Abraão, isso é discipulado. Quando você não se corrompe diante das ofertas que vêm, e as pessoas percebem isso através da sua vida, isso já é discipulado. Mostre o que é ser um cristão verdadeiro para esse mundo. Nós precisamos cumprir nossa missão. Nós precisamos cumprir nossa missão. E precisamos falar de Cristo. Não apenas com as nossas ações, mas também com as nossas palavras. Por obediência àquele que nos ama. Isso tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Que a gente cumpra a nossa missão. Como foi dito para Arquipo, cuide em cumprir sua missão. Eu vou repetir essa frase várias vezes. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Ainda há uma outra missão que todos nós devemos cumprir, que tem um cunho mais individual. Eu falei no início que todos nós, quando somos salvos por Jesus, nos tornamos discípulos de Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E quando Ele passa a habitar em nós, Ele nos dá dons, nos dá habilidades especiais, que a gente chama de dons. Ele nos dá capacidades, habilidades para edificar sua igreja. Ele nos dá meios para que a igreja de Deus seja abençoada por meio da nossa vida, para que o nome dEle receba glória e para que outras pessoas conheçam a Ele por meio de nós. Existem aqueles que tocam instrumentos, existem aqueles que ensinam, existem aqueles que são dedicados na secretaria da igreja, têm o dom da administração. Existem aqueles que servem com amor e muita alegria.
Existem aqueles que têm uma disposição maior a dar. Existem muitos dons, muitos. E eu e você precisamos usar as habilidades que Deus nos deu para a glória de Deus. Isso para que a nossa igreja seja cada dia mais saudável e viva, seja fortalecida, seja saudável e viva. Paulo, em Coríntios, ele compara a nossa diversidade de dons a um corpo. Os irmãos conhecem esse texto. Paulo diz que se a mão disser, eu quero o seu olho, isso não funciona muito bem. Isso não vai funcionar. Ele fala que Deus deu dons específicos a cada um segundo ele quis. E a mão tem sua função, o olho tem sua função e o pé tem sua função. E ele também fala que se um desses membros deixa de funcionar, o corpo todo sofre. Os irmãos que já tiveram, em algum momento, algo que lhe debilitou, te dificultou de andar, se você está com uma perna ruim, sua perna direita está ruim, aí você acaba apoiando mais o seu corpo na perna esquerda. Quando é só uma torção do futebol, estava jogando bola, apanhou, está com dor na perna, rapidinho passa, né? Você manca 1, 2, 3 dias, acabou. Mas quando é algo que te debilita há mais tempo, o que começa a acontecer é que você sobrecarrega a sua perna esquerda para que aguente a direita. Você começa a sobrecarregar a tal ponto de você começar a gerar um problema na perna boa, porque você está com a outra ruim e você sobrecarrega a boa por causa disso. E quando nós, enquanto igreja, não fazemos o que devemos, quando eu e você, enquanto igreja de Deus, não cumprimos o nosso ministério, alguém será sobrecarregado. A igreja de Deus não vai parar de andar, ela vai andar, a igreja nunca para, ela não vai parar de andar, ela vai talvez mancar, talvez ela ande mais devagar, talvez ela não vá tão longe, talvez ela não alcance os lugares mais distantes dessa terra, porque ela está andando mais devagar, mas ela vai andar, ela vai continuar andando, mas certamente alguém vai sofrer, alguém vai carregar uma carga que não precisava, alguém vai ser totalmente sobrecarregado. E talvez em algum momento essa pessoa se sobrecarregue tanto que ela não aguente mais. A lógica é bem simples. Talvez a gente sobrecarregue alguém a tal ponto de que essa pessoa não aguente mais e fala, não aguento mais, está aqui, não quero mais. Isso porque nós muitas vezes não fazemos o que devemos fazer. Porque a gente esconde os nossos dons, a gente deixa de atuar. Mas a mensagem é para todos nós. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. É triste quando a gente, por não aguentar mais, abandona uma tarefa na igreja. É diferente de quando você passa para alguém e fala assim, continua. A gente caminhou junto esse tempo, agora você já sabe fazer, pode continuar. É totalmente diferente de quando você fala assim, não aguento mais, ninguém me ajudou esse tempo todo, não estou aguentando, vou parar. Algumas tarefas param, mas a igreja permanece caminhando, com dor, sofrendo, devagar, mas ela permanece caminhando. Então, fica o alerta para nós. Cuide em cumprir o ministério que recebeu no Senhor. Se você é um discípulo de Cristo, você recebeu dons, você recebeu habilidades, faça. Não deixe de fazer, para que a igreja de Deus não fique sobrecarregada. E se você tem dúvida agora, especialmente para os adolescentes, para os jovens, se você tem dúvida de qual é o seu lugar, qual é o seu encaixe, qual é o seu espaço, talvez os adultos também tenham dúvida, mas é mais comum nos jovens, porque ainda estão começando. Comece trabalhando. A dica é, faça alguma coisa. Não tenha dúvida parado, se envolva. Se envolva. Fala, pastor, eu queria um dia dar uma palavra na EBD dos jovens. Você deixa? Deixo, na hora. É tudo que eu quero. Entendeu? Aí você fala, pastor, eu queria um dia tocar aqui. Vamos testar, vamos começar, vamos ver. Vamos lá. Pastor, eu queria um dia aqui, no culto de oração, eu queria dirigir o culto de oração. Show? Deus seja louvado por isso. Vamos testar, vamos fazer. Pastor, eu queria um dia ir lá para a sala das crianças. E, não se engane, é importante que os meninos um dia estejam lá também, não só as meninas.
É bom que as crianças que venham para cá também tenham referências masculinas, porque muitas delas não têm em casa. Algumas crianças que não são daqui, do nosso meio, que são do bairro e vêm para cá, não têm referência de homem em casa, porque às vezes não tem homem em casa. E é bom que um dia, se você é um adolescente, um jovem que gosta, que se interessa por isso, vá lá e testa uma vez, testa um dia, vê como é. Deus pode te usar nesse ministério. Tem muita coisa para fazer. Talvez você queira lá trabalhar no som, na mídia. Vai lá e testa. Se está na dúvida, testa. Daqui a pouco você se encontra, daqui a pouco Deus te mostra, é aqui que eu quero você. Daqui a pouco a igreja confirma o teu ministério. Os irmãos percebem, que bênção, foi muito bom aquele dia que você estava lá, deu tudo certo. A igreja confirma o teu ministério, te ajuda, então se envolva. Se você é um discípulo de Cristo, se envolva e trabalhe, para você entender onde Deus quer que você esteja. Mas eu quero dizer que esse texto ainda tem um outro detalhe especial. É o início do verso, o texto diz, digam a Arquipo. Eu falei que essa carta, ela foi endereçada a uma igreja, a igreja aos Colossenses. Ela foi endereçada a um povo. E essas cartas, elas eram lidas de púlpito. Elas eram lidas publicamente. Não era para um grupinho da igreja, para a liderança, era lida para todo mundo. Por quê? Porque justamente ela lidava com problemas que aconteciam no todo, na igreja. E Paulo tratava isso. Então era para a igreja. Elas eram lidas publicamente. Imagina quando o povo chegasse e lesse esse pedaço. Imagina aí alguém lendo aqui da frente, digam ao Paulo, cuide em cumprir seu ministério. Todo mundo ouviu. Paulo tem que cumprir o ministério dele, todo mundo está sabendo. Paulo, você tem que cumprir seu ministério, a partir de agora, foi lido lá na frente. Isso traz algumas implicações. Uma delas é que a igreja pode falar assim, rapaz, o Paulo tinha um ministério, cara, e ninguém nem deu bola. Agora a gente sabe. Então, Paulo, o espaço está aberto. Isso traz essa implicação. Muitas vezes a gente não abre espaço. E é difícil isso. Às vezes a gente, como igreja, está tão apegado ao que a gente já faz há muito tempo, que a gente não abre espaço para as outras pessoas. Olha que interessante, olha o que diz o verso 16. Antes de eu prosseguir, olha o que diz o verso 16. Depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Ou seja, não era só a igreja dos Colossenses que sabia que o Arquipo tinha uma missão. A igreja dos Laodicenses também sabia que ele tinha uma missão e tinha que cumprir. Isso provoca o que em nós? Tem que provocar pelo menos o sair da frente, para que o Arquipo cumpra a sua missão. Eu preciso dar espaço para o Arquipo trabalhar. Isso tem que provocar em nós. E muitas vezes a gente, como eu estava falando já, a gente segura algumas coisas. A gente acha que a gente é o dono da missão, o dono do ministério, o dono de tudo. E segura. E impede que outras pessoas acessem a mesma coisa que a gente. Impede que outras pessoas possam trabalhar com a gente. A gente impede outras pessoas de chegarem lá. E a gente não percebe isso. A gente acha que o ministério é nosso, que a igreja é nossa, que a missão é nossa, e não percebe que a missão é de Deus, que o ministério é da igreja de Deus, e que o Senhor da igreja é Jesus. Ele é o cabeça da igreja, como o texto diz de Colossenses. A gente precisa pensar nisso. Muitos jovens, às vezes, não se envolvem porque eles entendem que não têm oportunidades. Existem jovens que não se envolvem porque falam, olha, eu cheguei lá e todo mundo já fazia tudo, eu não vejo que há espaço para mim. Tem jovens que não se envolvem por esse motivo. Em qualquer coisa, não necessariamente em estar aqui na frente. Tem pessoas que não se envolvem porque acham que não tem espaço. Mas olha só, se Deus dá dons a todo mundo, tem que ter espaço para todo mundo. Caso contrário, Deus não daria dom a todos, daria só alguns, para que alguns trabalhassem. É para todos. Então tem espaço para todos. Se não tem, a gente tem que arrumar. Se não tem espaço para todo mundo, a gente tem que dar um jeito. Mas tem que ter espaço para todo mundo. Porque Deus deu dom a todos. E, às vezes, a gente cumpre a mesma tarefa há tanto tempo,
que por algum motivo, se a gente desistir de cumprir a missão, ou tiver algum motivo extra que nos impeça de cumprir, fomos transferidos para outra cidade, não moramos mais, praticamente acaba a tarefa que a gente executava. Por quê? Porque a gente impediu as outras pessoas de chegarem, não tem ninguém para dar continuidade. A gente não deixou ninguém tocar, porque era tão precioso a nós, que a gente não deixou ninguém chegar perto. Aí quando a gente sai, acabou. Não tem ninguém para dar prosseguimento. Por isso é tão importante que a gente caminhe com os jovens e com os adolescentes nesse sentido. Não só eu como pastor de jovens, mas a igreja. A igreja. Que os jovens sejam tutoriados por irmãos mais velhos, mentoreados, dirigidos, os adolescentes sejam conduzidos, auxiliados, para que quando o irmão mais velho não puder executar uma tarefa, alguém execute. Ou para que quando o irmão mais velho falar, já deu, eu fui ministro de música dessa igreja por 20 anos, agora eu queria passar o bastão. Aí você tem alguém para passar. É por isso que é importante caminhar junto. É por isso que é importante estar do lado. Lembra da ideia do corpo que eu falei? Quando a gente faz tudo e não deixa ninguém fazer, fatalmente a gente vai ficar sobrecarregado. E isso é motivo de muita decepção na igreja. Porque às vezes a gente está trabalhando tanto, e fala, poxa, ninguém viu o trabalho que eu fiz, ninguém me deu atenção, ninguém me deu moral. Agora que ninguém me ajudou. É porque às vezes a gente está segurando muita coisa, mais do que a gente consegue, está sobrecarregado, chega num nível de que está aqui explodindo. A gente abandona, ninguém me ajudou, então pronto, estou saindo. Sai do cargo, às vezes sai da igreja. Isso, a gente precisa pensar nisso. A gente fica esgotado, sobrecarregado. Às vezes porque a gente quer, não porque não tem gente para trabalhar, mas porque a gente não quer abrir mão do que a gente está segurando, para que outros possam nos auxiliar. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho. E está pesado, a pessoa fala, não, eu aguento. Tá bom, você pode aguentar, mas uma hora vai cansar. É bom trabalhar junto. E eu não estou falando isso especificamente sobre ter cargos de liderança, mas sobre trabalhar junto. Porque aí já fica a dica para os jovens, né, para os adolescentes. Às vezes o jovem e o adolescente também é empolgado, né? Empolgado. Eu vou fazer tudo, eu quero liderar tudo. E a gente comentou isso na IBD recente, que no livro de Levítico fala que os primeiros levitas, os levitas, quer dizer, para eles serem considerados levitas e começarem a trabalhar no tabernáculo, para que eles entrassem na escala de trabalho, eles tinham que ter 25 anos. Isso tem que dizer algo para nós. Não é que a gente tem que estipular uma idade para poder trabalhar na igreja, mas a gente tem que entender que para executar algumas tarefas precisa de um pouco mais de maturidade. E no caso, o trabalho ali era importante, precisava de maturidade para executar. E maturidade é algo que é incomum num jovem e num adolescente, principalmente no adolescente e no início da juventude também. É difícil que a gente tenha um jovem com elevada maturidade para carregar muita coisa e conseguir executar bem as tarefas, cumprir bem sua missão. É importante a gente pensar nisso. Mas é importante a gente perceber, por exemplo, que Samuel trabalhou como sacerdote. E ele começou o seu ofício criança. Os irmãos lembram disso. Ele foi deixado por sua mãe lá com Eli. Mas ele não foi o sacerdote principal. Ele era o auxiliar de Eli. Eli tinha 2 filhos que não eram boa gente, mas continuaram trabalhando, enquanto Samuel era criança. Samuel, criança, não assumiu responsabilidades muito grandes. Samuel, criança, permaneceu criança, trabalhando, auxiliando, estando junto, em parceria. A gente pode lembrar também de Josias, que foi rei com 8 anos. 8 anos Josias era rei. 8 anos. Mas o texto diz que ele foi tutoriado até a maioridade. Ele foi um rei muito importante em Judá, mas ele foi tutoriado até que ele tivesse condições de tomar suas próprias decisões e fazer a coisa que deveria fazer. Então o jovem, o adolescente, ele precisa trabalhar na igreja de Deus. Ele precisa se envolver na igreja de Deus. Mas ele precisa se envolver sendo tutoriado, auxiliado. Alguém precisa conduzi-lo nesse processo. Não é para ele ser o responsável por tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante que ele seja acolhido, tutoriado, dirigido, auxiliado. Que a gente aprenda com esses exemplos
para que os jovens e adolescentes estejam perto de nós no cumprimento da missão. E aí, um outro pensamento possível não é só o de não atrapalhar, mas o de incentivar. Isso também é importante. Não é só não atrapalhar, mas incentivar. É perguntar: o que você está fazendo na igreja hoje? O que você poderia fazer? Você já descobriu o seu ministério? Onde é que você quer trabalhar e se envolver? A gente precisa motivar, a gente precisa incentivar. Precisamos dar espaço e convidar a exercer os ministérios. E isso não é uma crítica a essa igreja, porque essa igreja, graças a Deus, tem um histórico de apoio à juventude. Se a gente olhar o histórico da nossa igreja aqui, eu estou aqui há pouco tempo, mas eu conheço a Boas Novas, de ouvir falar, conheço de já ter visitado algumas vezes, pouquíssimas vezes, por conta das atividades que eu tinha na outra igreja que eu fazia parte, mas eu sei que a igreja tem um histórico de trabalho com juventude. Isso é bênção de Deus. Então, isso não está aqui como uma chamada de atenção para a igreja, porque eu estou há pouco tempo, quem sou eu para fazer esse tipo de coisa, conhecendo a história da igreja? Mas é um incentivo a permanecer fazendo isso, a permanecer incentivando os jovens a se envolverem nas coisas. Não impedi-los e incentivá-los a estar juntos, a trabalhar, a compreender que o jovem e o adolescente, se ele é discípulo de Cristo, ele é igreja. Se ele é igreja, ele tem dons que são úteis para a edificação da igreja, para a glória de Deus, para a salvação de vidas. Então, serve para o jovem, serve para o adulto, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. A gente precisa compreender que somente quando andarmos assim, a igreja será verdadeiramente saudável, sem estar mancando, sem estar com dor na perna, porque alguém está sobrecarregado. Tem espaço. E dá trabalho abrir espaço. Eu sei que dá. Dá trabalho quando a gente bota um monte de gente que tem um monte de ideia, porque adolescente tem ideia. Eu sou professor de adolescente tem ideia para tudo. Quando você bota os adolescentes reunidos, fala o que vocês acham que tem que fazer, é tudo que surge. Dá trabalho organizar essas ideias, dá trabalho conter um pouco o ímpeto, dá trabalho dirigir, corrigir, direcionar, dá trabalho, mas é necessário. Dá trabalho, mas é bom. É necessário para a vida saudável da igreja, é necessário para que a igreja caminhe bem. É necessário para que quando você não puder fazer, alguém faça. É necessário para que você, que é acostumado a liderar, quando você quiser passar o bastão, alguém possa fazer. É necessário. Dá trabalho, mas é necessário. Os jovens e os adolescentes precisam caminhar juntos com os adultos. Aí fica a mensagem para os dois, para os adultos e para os jovens e adolescentes. Somente assim a igreja vai ser saudável, sustentável, teremos novas lideranças, não teremos falta quando alguém sair. Só assim a gente pode extrapolar nossas portas e sair daqui e ir para onde a gente ainda não foi. A gente precisa de uma casa organizada. A gente sai, mesmo com a casa ainda não estando completamente organizada, mas quando ela estiver organizada, a gente tem muito mais força para ir muito mais longe. Quando as coisas acontecerem bem aqui, a gente tem muito mais força para ir. A gente fica tranquilo de saber que vai e quem fica dá conta. A gente fica tranquilo de saber que eu vou para longe. Ou então, a gente te envia para longe. E a gente vai dar conta de você aqui. Mas precisa que haja essa integração desde já. Eu quero concluir, a gente já está caminhando para o fim da mensagem. E eu quero que você faça, assim como eu disse que já fiz algumas vezes. Vamos ler o texto de novo? Põe na tela lá, por favor, Colossenses 4:17. Aí quando tiver escrito Arquipo, você diz o seu nome, tá? O seu nome. Pode falar alto mesmo, seu nome. Digam, aí você fala o seu nome. Eu vou falar o meu, você fala o seu. Não vou falar no microfone não, para não sair no áudio lá, mas cada um fale o seu nome. Vamos juntos? Digam a Rodolfo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Mais uma vez, digam a Rodolfo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Que essa palavra permaneça nos nossos corações. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir. Faça caminhos, trace meios, projetos, para que você cumpra o ministério que você recebeu de Deus. Não se distraia. Não se distraia do ministério. Não deixe que nada roube seu trabalho ou sua missão no Senhor.
Não deixe que o excesso de atividades te impeçam de fazer o que é principal. Que nada lhe impeça de cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Que nada lhe impeça. E que nós, como igreja, venhamos oportunizar os nossos irmãos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e até mesmo aqueles que não são jovens e adolescentes, mas chegam por aqui, que se convertem. E às vezes se converteu, está aqui no nosso meio, mas ainda não encontrou portas abertas para poder trabalhar. Que a gente venha oportunizar para que outros venham participar disso. Porque a igreja sim vai ser mais saudável. E aí agora eu quero concluir falando especialmente para os jovens e adolescentes. Eu espero que vocês, jovens e adolescentes, tenham entendido que vocês têm uma missão. Nós temos uma missão diante de Deus. Nós temos um ministério a cumprir. Se temos um ministério a cumprir, temos missões, precisamos cumprir. Cuide em cumprir. Não perca o foco, não. Eu conheço algumas pessoas que na adolescência, no início da juventude, tiveram um chamado missionário. Falou para mim: Rodolfo, eu vou para missões. Eu vou trabalhar entre os ribeirinhos. Mas antes eu tenho que fazer algumas coisas. Aí fez muitas coisas, realizou muitas coisas, bênção de Deus, fez coisas boas, importantes, bênção de Deus, mas tirou os olhos da missão que entendeu que recebeu de Deus. Agora está fazendo outras coisas, pode até estar sendo bênção em outros locais, mas não está onde entendeu que Deus desejava que estivesse. Então cuide em cumprir sua missão. Não permita que as distrações lhe impeçam de chegar lá aonde Deus quer que você esteja. Volte seus esforços nessa direção. Uma vez eu ouvi, num culto jovem, alguém falando assim: onde você se imagina daqui a 10 anos, 5 anos? Aí o pessoal falou algumas coisas, ele disse: o que você tem feito para alcançar isso que você imagina? Então, pense nisso ministerialmente. O que você entende que Deus requer de ti? E o que você tem feito para fazer aquilo que Deus requer de ti? O que você tem feito hoje para alcançar aquilo que Deus requer de ti? Você já tomou alguma decisão? Você já fez algo? Já direcionou sua vida nessa direção? Você já começou a olhar para onde deve olhar para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Há espaço para você trabalhar. Na igreja tem espaço. Se você não está vendo, a gente arruma. Fala com a gente, fala comigo, fala com os outros irmãos, fala com a liderança da igreja, a gente vai arrumar espaço. Tem espaço. Não tem espaço para trabalhar com as crianças? Tem muito. Tem espaço. Tem espaço, a gente quer. Tem espaço para trabalhar com jovens, tem espaço para estar aqui, ó. O Ian já mostrou que tem espaço para estar aqui na frente, para tocar também. Deus te deu um dom para que você use na edificação da igreja dele. E Deus te deu uma ordem de pregar o evangelho a todo mundo. Não podemos deixar a missão que Deus nos deu. Eu quero encerrar essa mensagem convidando os jovens e os adolescentes aqui na frente, todos os jovens da nossa igreja que estão aqui dentro, e os adolescentes também, aqui na frente, todo mundo. A gente vai encerrar essa mensagem cantando uma música. Eu queria te convidar, não é um apelo, não é um momento de convocação a cumprir missão. Não quero que você se sinta constrangido a vir aqui. Eu só quero que a gente tenha uma foto bonita, não somente isso, mas eu também quero que você cante. Eu quero convidar todos os jovens que estão aqui na igreja, não precisam ser membros daqui não. Se você está aqui e desejar vir, você está convidado a vir aqui na frente, tá? Não precisa ser membro oficial da nossa igreja batizado aqui ou recebido por carta, não. Se você é um jovem que está aqui, eu quero lhe convidar a vir aqui na frente, tá? É o momento da gente orar e de cantar. A gente vai cantar uma música juntos, tá bom? É o momento da gente cantar. Os jovens vão cantar juntos aqui, ó. Os jovens já estão trabalhando, cantando, a gente vai cantar juntos, som da miúza. A gente vai dizer para Deus que queremos ser usados por Ele. Queremos ser usados na direção que Ele nos der. Esse é o nosso desejo. É um momento de oração dos jovens, de canção. E a gente fez um momento de ofertório também, mas acho que alguns irmãos não pegaram o momento. Foi também no momento dos visitantes aqui
de se abraçar e tudo mais. Então, se você trouxe sua oferta e achou que não houve um momento para isso, e não percebeu o momento, você está convidado a vir também e entregar sua oferta aqui. Se você quiser entregar sua vida a Deus hoje, ou entregar sua vida para servir a Deus, servir na igreja, você pode vir aqui também que a gente ora junto. A gente vai fazer desse momento um momento de cantar a Deus, louvar ao nosso Deus e de entregarmos nossa vida a Deus. Vamos cantar todos juntos? você converse com Deus agora. Converse com Deus, fale com Ele. E diga para Ele que você quer ser usado por Ele na sua obra também. Se esse é o seu desejo, fale isso com Deus. Nós não queremos ser uma igreja onde poucos trabalham muito. A gente quer que todo mundo trabalhe muito, para que a gente tenha cada vez mais gente aqui ouvindo a palavra de Deus, para que a gente alcance locais ainda mais longe, para que a gente vá onde a gente ainda não foi com o Evangelho. Então fale com Deus hoje e se coloque diante dele para trabalhar. Assim como foi dito ao arquivo, cuide em cumprir o ministério que Deus te deu. Faça aquilo que Ele lhe ordenou. Fale com Deus nessa noite. Vamos continuar cantando a Deus. Qualquer hora e em qualquer lugar.
agradeço pela vida de cada um que está aqui na frente, cada um desses jovens que aqui estão. Pai, nós temos vivido dias especiais, aprendendo de Ti, falando sobre Ti, vivendo em comunhão, aprendendo um sobre o outro. Isso tem sido muito bom, Deus. Deus, eu clamo a Ti, que só abençoe essa juventude que está aqui na frente. Nós sabemos que tem muitos mais, muitos que estão viajando, muitos que estão em outros lugares, Deus, que nós estamos felizes, porque eles estão conosco, não agora presencialmente, mas estão sempre conosco. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe os que aqui estão, e os que estão distantes também nesse momento, que estão viajando e que estão nas suas casas. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra permaneça em nossos corações, que o desejo de ser usado por Ti para cumprir o ministério que o Senhor nos chamou, Deus, permaneça em nós. Pai, que o compromisso em cuidar e cumprir o ministério permaneça em nossos corações. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um aqui, e que aqueles que ainda não perceberam o seu lugar no Teu reino, Deus, o Senhor venha mostrar, venha deixar claro, venha revelar, para que eles sejam cada vez mais úteis para a glória do Teu nome, Deus, para edificar a Tua igreja. Deus, eu te peço que o Senhor faça de cada um de nós, que aqui estamos e que estão também distantes assistindo esse culto, Deus, que o Senhor faça de nós instrumentos para alcançar vidas nesse mundo, que todos nós aqui sentados também venhamos cada vez reiterar o nosso compromisso contigo, de Te servir, de Te honrar, de fazer o Teu nome conhecido, de fazer discípulos. Nos ajude nessa caminhada, nos dá meios, nos ajude a começar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja devagar, mas nos ajude a sair da inércia, Deus, e começar a trabalhar, para que vidas sejam alcançadas para a Tua glória, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe a Tua igreja. Eu clamo a Ti agora pelos nossos irmãos que estão em viagem, que em breve estarão aqui. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha trazê-los em paz, venha guardá-los na estrada, venha abençoá-los, Deus, na trajetória, e que seja um retorno feliz e agradável para a Tua glória. Eu clamo a Ti também, Deus, que o Senhor abençoe o nosso acampamento que está chegando. O desejo em nossos corações é grande de que tudo corra bem, e nós Te pedimos, Deus, dirige todo o processo, tudo que ainda falta ser feito, nos ajude a corrigir e alcançar. Pai, abençoe a Tua igreja, nos fortaleça, nos leve em paz para os nossos lares. Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor nos ajude nessa semana a perceber situações onde podemos ser úteis para a Tua glória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos aqui, espalhados em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu queria pedir para os irmãos para a gente tirar uma foto, e depois a gente vai cantar mais uma música. O Luan falou aqui, sábado a gente vai fazer um mutirão lá no Julião, pré-acampamento. Então quem estiver disponível no próximo sábado, no grupo de WhatsApp da igreja, a gente vai mandar informações. Próximo sábado estaremos lá para corrigir coisas e melhorar, para que a gente tenha um acampamento excelente. Eu queria pedir para alguém tirar uma foto, por favor, da gente aqui na frente. Aí o Henrique vem junto, tá, Henrique? Vem. Vem, Henrique, vem pra foto. Os jovens aqui da igreja, por favor, todos juntos. Quem tá tocando, vem pra cá rapidinho também pra sair na foto bonito. Aí depois a gente canta, como sempre, e sai cantando. E a gente vai encerrar cantando. Vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus.
Bom, vamos finalizar o nosso culto, que foi uma bênção. Vamos nos colocar de pé, finalizar o culto cantando, agradecendo por essa noite, falando com o nosso irmão e cantando que o nosso Senhor é o nosso Salvador.